O Domingo Espetacular traz agora uma reportagem especial sobre esse escândalo que deve se tornar o maior caso de abuso sexual já registrado no Brasil. João de Deus ganhou fama mundial por supostas curas em tratamentos espirituais. Por trás da fama, uma trajetória obscura de riqueza, poder e violência. Num depoimento assustador, uma filha de João de Deus o acusa de abuso sexual desde quando ela era criança. Essa é a nossa reportagem da semana. Um homem admirado e seguido por milhares de pessoas em várias partes do mundo. Mergulhado em uma avalanche de denúncias e acusações. Durante décadas, um dos mais conhecidos médiums do Brasil e do mundo teria abusado sexualmente de mulheres que procuraram ajuda em Abadiânia, interior de Goiás. Aí ele encostou numa parede que tinha. E nisso eu tava de olho fechado. Eu escutei um barulho, assim, de calça abrindo. Eu não entendi mais nada. Por que essas histórias de horror foram mantidas em segredo por tanto tempo? Eu pensei que foi um fato isolado, que ninguém acreditou em mim. O passado sombrio de João de Deus, da infância pobre ao reconhecimento internacional. De garimpeiro a portador do dom de curar pessoas doentes, a fortuna aplicada em imóveis. Afinal, quem é esse homem? Nossa equipe conversa com uma das filhas de João de Deus. Num depoimento perturbador, ela conta que foi violentada pelo próprio pai. Os abusos começaram quando ela tinha apenas 10 anos de idade. Ele tirou minha roupa, tirou a roupa dele. Tenho foto. Abusos que prosseguiram ao longo da vida. Horrores que incluem ameaças de morte e espancamentos. Ele me deu uma surra que ele quase me matou. Com vara de ferrão, aquele couro que tem uma bola na ponta de laçar-boi. Os motivos que a levaram a ficar em silêncio todos esses anos. Eu olho para um filho assim, eu fico com vergonha. A entrevista completa da filha de João de Deus e dos netos que presenciavam os abusos você acompanha daqui a pouco na reportagem. A primeira denúncia contra João de Deus veio à tona em maio. A coreógrafa holandesa Zaira Lineke Maus usou uma rede social para descrever os 2 episódios de abuso sexual vividos por ela em Abadiânia, em 2014. Zaira conheceu a história de João de Deus através de um amigo e procurou o médium justamente para tratar um trauma sexual. A jovem despertou o interesse de João de Deus, que a convidou para participar das atividades do centro. Teria sido durante esse convívio que os abusos aconteceram. Ela escreveu: em outro dia, em seu escritório, não sei por que, entrei lá novamente. Ele me puxou violentamente para o banheiro, enfiou a língua na minha boca, me virou, puxou minhas calças e me penetrou por trás. O desabafo da coreógrafa foi divulgado na imprensa brasileira e ganhou força no sábado, dia 8, quando outras 12 mulheres que preferiram não se identificar se juntaram à holandesa e denunciaram os assédios. A imprensa internacional repercutiu o caso. Os jornais americanos Washington Post e New York Times trouxeram a manchete: alegações de abuso sexual contra curandeiro brasileiro se multiplicam. A revista alemã Die Spiegel noticiou os relatos de abusos do auto-intitulado milagreiro. Já o francês Le Monde chamou João de Deus de médium predador sexual e afirmou: ele se aproveita da fragilidade de suas vítimas. Na quarta-feira, dia 12, João de Deus fez a primeira aparição pública depois da onda de acusações. Tudo bem. Seu João chegando agora aqui na casa.
os funcionários todos em volta dele aplaudindo. E ele entrando com um forte esquema de segurança. O médium foi à casa Dom Inácio de Loyola e fez um pronunciamento rápido. Até agora, mais de 300 mulheres foram ouvidas pela polícia. As denúncias também vieram do exterior. Pelo menos uma suíça e uma americana aparecem entre as possíveis vítimas de João de Deus. Inclusive, nós recebemos já um comunicado da Embaixada Americana, né, solicitando informações da Polícia Civil referente à existência de cidadão americano, como mulher, no caso, né, vítima ou moradora ali até da cidade ou até mesmo da casa. Sair da escuridão e denunciar os abusos era o maior desafio a ser enfrentado pelas vítimas. Depois de meses ou até anos sofrendo em silêncio, elas contaram em detalhes ao Domingo Espetacular o que passaram nas mãos do homem que prometia a cura. São mulheres fragilizadas que, no momento em que mais precisavam, ganharam uma nova cicatriz. Esta jovem é uma arquiteta de 25 anos que mora na Grande São Paulo. Eu tive um problema de coluna. Na época eu fazia faculdade, eu tive que parar a faculdade. E eram dores fortíssimas que nenhum médico descobriu o que era. Foram 4 viagens até a Badiânia. Na penúltima vez, em 2016, o médium João começou um processo de sedução. Ele falou que eu tinha uma mediunidade muito aflorada. Inclusive que ele ia abrir uma casa em Campinas, que estava pensando no projeto dele, e que eu trabalharia com ele lá. Ela ficou desconfiada, mas precisava passar por mais uma consulta para concluir o tratamento, em julho do ano passado. Você tem um excesso de energia e eu preciso te limpar. Eu preciso passar minha energia para você se curar, porque você tem mediunidade. Falou de novo isso. O choro interrompe a entrevista. É difícil relembrar o que viveu. Desculpa. Imagina. Bom, aí ele falou assim pra mim: nesse momento, você fecha o seu olho e você vai colocar toda a sua fé na sua cura. Você vai ficar de costas pra mim. Aí ele encostou numa parede que tinha. E nisso eu tava de olho fechado. Eu escutei um barulho, assim, de calça abrindo. Eu não entendia mais nada. Daí, ele falou: você vai ter que fazer tudo o que eu pedi. E eu, assim, você tá cego, né? Aí ele pegou a minha mão e colocou no pênis dele. E aí eu comecei a pensar: mas que isso? Até eu exclamei na hora, eu estranhei. Ele falou: você tem que confiar em mim. Sozinha, portas trancadas, ninguém por perto. A menina não sabia como sair daquela situação. E nisso, ele ficou me prensando nele. E eu comecei a ter uma resistência, porque eu comecei a ficar assustada. Eu comecei a ir pra frente, ele falou... Ele ficou nervoso e falou assim: se eu tô te ajudando, por que você não vai me ajudar? Ela conta que sentiu quando o médium ejaculou nas costas dela. E ele falou o seguinte pra mim: que se eu contasse pra alguém, ele falou: você vai, olha no meu olho, você vai prometer pra mim que isso nunca vai poder sair daqui, porque se sair daqui, a sua dor vai voltar. Assim como fez com outras vítimas, o médium João deu um presente para a arquiteta. Ele abriu uma caixa, ele falou: essa pedra é pra você. Ele me deu uma ametista, que ele inclusive falou pra mim que era o símbolo da espiritualidade. No total, a jovem passou 40 minutos na sala com o médium. Por medo, guardou o segredo sobre o abuso. Eu pensava: gente, sou eu contra alguém que é mundialmente conhecido,
quem que vai acreditar em mim? Quando as primeiras denúncias se tornaram públicas, a jovem percebeu que não poderia mais ficar calada. Foi aí que eu resolvi contar pra minha família, né? O pai soube há apenas uma semana. Está revoltado e pretende abrir um processo judicial contra o médium. Eu tive um sentimento de revolta porque ele utiliza da fragilidade das pessoas para poder se aproveitar de situações, né? E transformar aquilo que ele chama de uma casa num antro de perdição. É isso que ele fez daquele negócio. A jovem agora trata com psicólogos as consequências do abuso sexual. Até minha namorada, a gente até conversou e pra ele ter um pouco de paciência comigo. E ele é complicado, você não quer ficar muito perto, você tem uma dificuldade um pouco com a figura masculina, assim, de relacionamento homem-mulher. Os abusos aconteciam também em áreas públicas da casa. Essa vítima não foi levada a uma sala isolada ou uma audiência particular. Ela estava na chamada sala de oração. Eu fui orientada que eu precisaria ajoelhar e pegar na mão dele. Que aí ele acabava dando mais atenção, né? E eu ajoelhei, peguei na mão dele, que estava em cima da coxa, a mão dele aberta, né? Em cima da coxa. E quando eu peguei, ele me pegou a minha mão e passou no pênis dele para cima e para baixo, por cima da calça. Em choque, não sabia como agir. Eu falei assim, eu acho que eu passei a mão sem querer, acho que ele esbarrou a minha mão, mas depois você vai caindo em si, você vai vendo que não, ele pegou a minha mão e passou, e acariciou. Esta outra mulher estava lutando contra um câncer. Ao lado do marido, conta o que aconteceu durante uma consulta. Ele já prensou meu corpo contra o dele, de forma que o membro dele ficasse nas minhas nádegas. E eu congelei. Ele gritava, não é possível que você não esteja sentindo. Você não está sentindo essa energia? E eu falava, não. Eu não estou sentindo. E eu não estou entendendo nada que está acontecendo aqui. Ele falou, você tem que mover o quadril para um lado e para o outro. Mexer o quadril foi também a ordem recebida por uma outra vítima que mora no interior do Paraná. Por telefone, a jovem contou como foi o abuso. Ele pediu para que eu ficasse de costas para ele, né? E eu pensei, mas que jeito, né? Como que vai ser isso? Uhum. Aí ele pediu para que eu mexesse os quadris, né? O quadril. No sentido para frente, para trás, para um lado, para o outro, mexer o quadril como? Tipo rebolando. Ela também foi obrigada a se ajoelhar na frente dele. Eu não lembro quanto tempo foi assim, mas não foi muito tempo. E ele ejaculou sim na minha mão. Eu levantei assim, daí tinha pia, um espelho, sabe? Daí eu tava lavando minha mão. E ele veio assim do meu lado e disse assim, não precisa chorar. É comum que denúncias de abuso sexual tenham poucas provas contra o acusado. Mas, de acordo com as promotoras do Ministério Público de São Paulo, as denúncias contra João de Deus ganham força, graças à semelhança entre os depoimentos das vítimas. As vítimas se sentiam totalmente impotentes. É isso que nos chama muito a atenção nesse caso. Um perfil muito parecido, tanto de abordagem, de sujeição, de uma intimidação. Cristo, ele pregou com 12 anos de idade, né? João Teixeira de Faria, 76 anos. O filho de um alfaiate e uma dona de casa nasceu em Cachoeira da Fumaça, um vilarejo no interior de Goiás. De família pobre, praticamente não sabe ler nem escrever. Ele conta que aos 9 anos percebeu os poderes mediúnicos
Com 16, teria colocado em prática pela primeira vez, ajudando a curar uma pessoa doente. Eu melhorei aqui. Foi aqui que eu melhorei. Foi aqui que eu... Não sei se eu me curei, mas eu tô melhor. Escolheu a Badiânia para fixar sua clínica em 1976. Era aqui que supostamente incorporava o espírito de Inácio de Loyola, considerado santo e fundador de uma ordem religiosa católica. Na década de 70, o médium João de Deus montou este complexo religioso em Abadiânia. São vários prédios. Aqui, por exemplo, funciona uma espécie de bazar, onde são vendidos livros, roupas e até cristais. Aqui ao lado, um restaurante, e de cá fica o espaço onde acontecem as consultas espirituais. É isso aí que é a minha vida. É o amor da minha entidade, amor de quem eu gosto. Tomado pela entidade, numa espécie de transe, fazia cirurgias que incluíam cortes, suturas, sem nenhum tipo de asepsia e cuidado. Nessa época, foi criticado por representantes de instituições espíritas e denunciado pelo exercício ilegal de medicina. No final da década de 70, foi preso por charlatanismo e solto em seguida. Em pouco tempo, a pequena cidade no interior de Goiás começou a receber pessoas de todos os cantos. Nós temos de 1.000 a 1.300 pessoas, postos de trabalho envolvidas direto e indiretamente em função do funcionamento da casa. A Badiânia passou a viver em função do turismo religioso. Hoje, depois das denúncias, boa parte do comércio, dos hotéis e pousadas está assim, de portas fechadas. Depende daqui do movimento, né? Dos turistas. Né? O comércio depende do seu João, né? Nos anos 2000, João de Deus investiu pesado na carreira internacional. Viajou o mundo e convidou celebridades estrangeiras para conhecer a cidade do interior de Goiás. Passaram por lá a atriz Shirley MacLaine, a modelo Naomi Campbell, os ex-presidentes Bill Clinton, dos Estados Unidos, e Hugo Chávez, da Venezuela. A bilionária apresentadora Oprah Winfrey esteve em Abadiânia em 2011. Entrevistou João de Deus, ou John of God, como ficou conhecido no exterior, e acompanhou cirurgias espirituais, tudo divulgado pelo site da apresentadora. Depois de saber das denúncias, Oprah tirou do ar o material e declarou: "Tenho empatia pelas mulheres que estão se apresentando agora e espero que a justiça seja feita." Personalidades brasileiras também passaram pelo centro em Abadiânia. O jogador Ronaldo, a apresentadora Luciana Gimenez, a atriz Juliana Paes, além de Bruna Lombardi e o marido Carlos Alberto Richelli. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, esteve no centro na época em que se tratava de um câncer. Xuxa Meneghel também conheceu o médium. Foi durante a gravação de uma entrevista que nunca foi exibida. Nesse vídeo, publicado na última quinta-feira, a apresentadora comentou o escândalo e deu apoio às vítimas. Mas eu conheci e tive um carinho muito especial por ele. Gostei daquela pessoa que eu conheci lá. Infelizmente me enganei feio. Então eu tô vindo aqui para pedir desculpa a vocês, porque eu já divulguei um documentário dele, falei que era uma pessoa legal e tudo. Me sinto na obrigação de dizer a todos vocês que eu tô até um pouco envergonhada com tudo isso. Hoje, João de Deus é um homem famoso e rico. Ele conta que ganhou muito dinheiro como garimpeiro e que teria sido um dos primeiros a chegar em Serra Pelada,
o garimpo no interior do Pará que reuniu milhares de pessoas em busca de ouro. Em 1985, o médium foi preso pela Polícia Federal transportando 1 tonelada de um mineral radioativo extraído de um garimpo clandestino em Goiás. O médium admitiu que usava a fazenda dele em Abadiânia para esconder a mercadoria clandestina. O médium teve 11 mulheres. Ana Keila Teixeira é a atual esposa de João de Deus. Eles estão juntos há 20 anos. No sábado, ela apareceu pela primeira vez desde o início das denúncias. Foi durante um evento de Natal no centro, em Abadiânia. Saiu sem falar com a imprensa. Ao todo, João de Deus teve 11 filhos, um filho com cada mulher. Entre eles está Dalva. Dalva é considerada a principal testemunha contra João de Deus. As vítimas de João de Deus são mulheres de idades diferentes. Em comum, o fato de estarem fragilizadas emocionalmente, muitas vezes incapazes de reagir a um ataque. Os depoimentos indicam que durante os supostos abusos, João de Deus seguia o mesmo padrão e escolhia as vítimas aleatoriamente, a não ser por uma delas, justamente a própria filha do médium, que afirma ter sido estuprada por ele desde que era uma criança. O depoimento dela é impressionante e assustador. Dalva Teixeira tem 49 anos, é filha legítima de João de Deus, mas só conheceu o pai quando tinha 10 anos. Ela ainda era bebê quando a mãe se separou dele e foi viver na zona rural. Com 9 anos e pouco, eu conheci meu pai chegou em Trindade para nos visitar, para nos buscar já, que ele já nos trouxe. Minha mãe me apresentou, aquele senhor disse que era meu pai. Até então eu não sabia que eu tinha pai. Com a promessa de mais conforto e estudos, Dalva foi viver com o pai, que já era um homem rico, poderoso e influente. Ela conta que pouco tempo depois, quando tinha 10 anos, foi violentada por ele pela primeira vez. Ele me deu uma vela, essas velas normal mesmo, branquinha. Pediu para me marcar ela com a unha. Eu marquei. Aí ele pegou a vela e disse assim: eu vou ter que ficar com você até o fogo chegar onde você marcou. Eu falei: por quê? Ele falou assim: eu vou fazer um trabalho espiritual para você. Me levou para dentro do quarto, ele tirou minha roupa, tirou a roupa dele. E eu falei: para, você está me machucando. Isso e aquilo. Eu fiquei agoniada com aquilo, fiquei assustada com a situação, sem entender o que estava acontecendo. Peguei e saí correndo, vesti minha roupa e saí correndo no meu quarto. A partir dali, os abusos se tornaram frequentes. Dos 10 aos 14 anos, foi com frequência. Com frequência. Era na casa dele, era nas fazendas, era em viagens. Dalva conta que ficou grávida aos 14 anos, supostamente de um namorado que trabalhava para João de Deus. Quando meu pai descobriu, ele me deu uma surra que ele quase me matou. Com vara de ferrão, aquele couro que tem uma bola na ponta de laçar boi, derrubar boi em vaquejada, esse trem, rodeio, sei lá. Me machucou muito, eu fui parar no hospital, tive um aborto. Dalva então se casou e teve 3 filhos. Mesmo assim, os abusos teriam continuado, até o dia em que ela decidiu reagir. Não aguento mais isso. Eu falei assim: então acabou luxo, carro, casa. Você vai perder seus filhos porque você não tem condições, não vai ter condições de ficar com eles. E isso aconteceu. Ele falou que você vai acabar, mas um dia você vai ser minha. Isso aconteceu.
Fiquei sem nada, fiquei na miséria. Dalva ficou afastada dos filhos durante 6 anos, até que foi novamente procurada por João de Deus. Ela decidiu reatar o convívio com a família e, ao mesmo tempo, voltou também a ser perseguida pelo pai. Eu tinha que dormir na casa dele. Aonde eu ia, ele ia atrás. Brigava, puxava meu cabelo, ia em festa atrás de mim. Os 2 filhos de Dalva, hoje adultos, chegaram a denunciar o avô. Eles contam que foi o irmão de Dalva que revelou os abusos que a mãe sofria. Um dia eu cheguei nela, falei, mãe, não precisa passar por isso pela gente, não. E ela ficou sem entender. Como assim? Eu falei, ficar com meu avô para poder dar uma vida, colégio, conforto pra gente. Ela foi lá e ficou em choque. Para fugir da situação, Dalva se mudou para Portugal. Depois de alguns anos lá, a saudade dos filhos falou mais alto e ela voltou ao Brasil. Vivi na rua, passei fome. Eu não suportava andar aqui, saber que eu só tinha casa, vivia bem, tinha conforto se eu fosse mulher do meu próprio pai. Numa rotina de horror, por que ela nunca denunciou? Pensei em denunciar, sim, só que eu tinha medo. Eu tinha medo porque ele é um homem muito poderoso. E eu que convivi, eu sei o que eu estou falando. Eu temia pela vida dos meus filhos. Por isso que eu pedi, e se for, quantas vezes for preciso, eu peço proteção para os meus filhos. O poder de João de Deus não intimidou os filhos de Dalva, que há 2 anos entraram com um processo contra o avô. Logo depois, eles também foram ameaçados. Aqui foi uma coronhada de uma pistola. Bem na época. Um assalto? Não, isso aí foi uma coação que a gente sofreu naquele processo nosso, lá dentro da loja nossa. Tá tudo na justiça. O meu irmão é torneiro mecânico. Ele estava lá no torno, eu vi um homem no rumo dele com a arma na mão. A hora que eu fui para pular, tipo, em cima dele, já veio outro por detrás de mim, me espancou, me deu um soco no rosto. Aí foi lá e o outro deu uma coronhada no queixo e um deles gritou, não é para matar. É só deram 3 tiros na parede do meu lado. Isso aí é só um aviso para eles saberem com quem que é que eles estão mexendo. Para se defender no processo movido pelos netos, João de Deus divulgou um vídeo onde Dalva nega os abusos. Essa pessoinha que está aqui do lado nunca me abusou sexualmente. Dalva conta que o vídeo, divulgado recentemente, foi gravado há 2 anos, quando ela estava internada numa clínica de reabilitação. O que está fazendo com ele é injustiça. Ela diz que só gravou o vídeo por causa das ameaças feitas por João de Deus contra os próprios netos. Falou que era para mim desmentir, dizendo que ele era um ótimo pai, que nunca abusou sexualmente de mim, que sempre foi um pai exemplar. Eu fiz, aí eu gravei. Inclusive, a hora que eu estava gravando, mandaram eu passar a mão na cabeça dele. O que eu tenho a dizer é que eu estou muito envergonhada pelo meu pai. Então, para tentar abafar o caso, eles chegaram na senhora Dalva, que estava numa clínica de reabilitação, sem nenhum contato com o mundo exterior, né? E a coagiram, dizendo que mataria seus filhos caso ela não gravasse o vídeo. Mas a verdade chega, vai vir à tona. Intimidados pela violência, os filhos de Dalva desistiram do processo que moviam contra o avô. No processo, que correu em segredo de justiça, havia um pedido de exame de DNA para verificação de paternidade. Antes mesmo de outras mulheres denunciarem João de Deus, Dalva também moveu um processo contra o pai, onde pede uma indenização milionária. Eu quis resgatar um pouco a minha dignidade, o que ele me roubou. Ele roubou minha infância, ele roubou minha adolescência, ele roubou meus filhos de mim.
Ele me tirou o direito de ser mãe, de criar meus filhos. Em 2016, ela concedeu uma entrevista para uma rádio de Goiânia. Na época, falou da relação com o pai e dos abusos sofridos durante anos. Ele ficou só me acariciando e passando nas minhas partes íntimas. Por decisão do jornalista que gravou com ela, a entrevista nunca foi ao ar. Até esta semana, quando foi exibida com exclusividade pelo Jornal da Record. Ele ficava me molestando. Depois que a entrevista foi ao ar, o Ministério Público de Goiás pediu a prisão preventiva de João de Deus. Uma vida inteira marcada pela violência. Acho que eu nunca vou conseguir ter uma vida assim, normal. Que eu olho para um filho assim, eu fico com vergonha. Eu fico com vergonha das pessoas. Só que a maioria das pessoas aqui em Anápolis sabe o que eu passei, o que eu passava. Para a filha, Dalva, quem é João de Deus? Um monstro. Conheci um monstro. Um monstro que nunca me amou de verdade, né? Eu nunca pude falar pai, né? Sim. Ter um abraço de pai. O abraço que ele me deu foi um abraço de serpente, né? Destruiu minha vida. Um homem que sempre foi cercado de mistério e polêmica. João de Deus já foi acusado de sedução de menor, atentado ao pudor, contrabando de minério e até assassinato. A primeira investigação foi em 1980. Na época, ele foi acusado de envolvimento no assassinato de um taxista em Anápolis. Uma testemunha concordou em falar sobre o caso por telefone com a condição de não ser identificada. Ela conta que conhecia o taxista Delvanir Cardoso Fonseca e que ele ajudava João de Deus. O Delvan fazia comida para ele direto. Aí o Delvan falou para o seu Delvan ir buscar a mulher em Brasília. Ela conta que o taxista foi contratado por João de Deus para buscar a ex-mulher dele em Brasília, mas que durante a viagem ele teria tido um romance com a mulher do médium. João de Deus teria descoberto a traição da mulher e jurado o taxista de morte. O cliente entra bravo demais comigo, diz que vai terminar, fiquei sabendo. Como deixa ele. Dias depois, o taxista foi morto a tiros por 2 homens desconhecidos. Os homens jamais foram identificados. Durante a investigação, João de Deus chegou a ser detido como suspeito de ser o mandante do crime, mas foi liberado pela justiça por falta de provas. Na última sexta-feira, a Justiça decretou a prisão preventiva de João de Deus. A investigação descobriu que ele movimentou 35 milhões de reais de contas e aplicações bancárias logo após as primeiras denúncias. Nas últimas décadas, João de Deus acumulou um patrimônio milionário. A produção do Domingo Espetacular levantou que nos municípios de Anápolis e Abadiânia, João de Deus e sua mulher, Ana Keila, são donos de 86 imóveis. Em Anápolis, cidade a 60 quilômetros de Goiânia, os dois têm juntos 57 propriedades, entre as quais 6 apartamentos de 100 metros quadrados em um condomínio residencial, comprados na mesma data em 2003. Há ainda registros de terras em loteamentos e uma construção interditada em novembro deste ano.
Esta é a casa onde João de Deus vive aqui em Anápolis. Fica num bairro nobre e chama a atenção justamente pela segurança que envolve. Tem um portão eletrônico na garagem e apenas um pequeno portão de entrada. Também é vigiada por muitas câmeras de segurança. Além disso, ele seria dono também deste prédio, um prédio grande que está em construção. E além disso, dessa outra casa que fica aqui ao lado e que seria, na verdade, uma continuação do mesmo imóvel. E essa é uma questão que também intriga as autoridades. Como um homem que faz atendimentos de graça conseguiu o que muitos consideram o milagre da multiplicação do patrimônio. Em Abadiânia, onde fica o centro de atendimento de João de Deus, são 29 propriedades distribuídas em 4 loteamentos e 4 fazendas. Segundo este documento, ele também aparece como dono de uma aeronave de pequeno porte usada para voos particulares. Um modelo parecido com este, que teria sido comprado em 2012. O avião custa em torno de R$350 mil. Os advogados de defesa negam todas as acusações. O Ministério Público quer saber também se funcionários do médium que trabalham na casa de atendimento em Abadiânia foram coniventes com os abusos sexuais. Segundo os promotores, os nomes de pelo menos 4 pessoas aparecem repetidas vezes nos depoimentos de algumas vítimas. Nós temos sim alguns indícios de que as pessoas da cidade, no geral, muitas pessoas tinham conhecimento. Há notícias de eventual participação, só que nós não gostaríamos de entrar em detalhes porque isso pode atrapalhar a investigação. Essa relação de poder com as mulheres também deve existir entre as pessoas que trabalham. Então, não sei se é uma conivência, mas sim uma impossibilidade de resistir, de denunciar, de sair desse esquema, verdadeiro esquema montado para a prática desses crimes. O escândalo envolvendo João de Deus lembra outro caso que chocou o Brasil. Em 2009, o ex-médico Roger Abdelmaci foi condenado a mais de 200 anos de prisão por estuprar pacientes em sua clínica de reprodução assistida em São Paulo. Na época, as denúncias aconteceram em cadeia depois que uma paciente resolveu contar o que acontecia no consultório. Ele ficou foragido até ser preso no Paraguai. Hoje, ele cumpre a pena em prisão domiciliar. Diante de tantos horrores, a pergunta é: por que as histórias foram mantidas em segredo por tanto tempo? Medo? Vergonha? Ou não acreditar na própria memória? Estas são algumas justificativas das vítimas de João de Deus. Qualquer pessoa, se for colocada numa situação muito estranha, ela duvida se está acontecendo mesmo, se ela está tendo alguma alucinação, se ela está sonhando, se ela está imaginando coisas. Porque é muito inesperado, muito discrepante o que ela esperava que acontecesse na situação. Por parte de alguém que você tinha muita confiança, alguém que poderia te salvar, é alguém que tem uma credibilidade religiosa. Tenho o direito de dizer não, eu tenho o direito de denunciar se alguém invadir a minha privacidade. Esse é um caminho que a gente não percorreu enquanto sociedade até hoje, né? E que a gente precisa urgentemente, que é só a partir dele que as vítimas vão conseguir, talvez, reagir a uma investida sexual de imediato, que os próprios abusadores vão entender que as vítimas já não estão mais tão em silêncio. Nós vamos conversar agora com uma vítima que chegou a ser desencorajada pela Polícia Civil a levar a história à frente. E ela manteve o que aconteceu guardado por 12 anos. Por que você foi desencorajada? O que eles te disseram quando você chegou à delegacia para relatar o que havia acontecido?
Bom, primeiro que eu fui a uma delegacia especializada, uma delegacia da mulher, buscar ajuda e fiz o boletim de ocorrência e na ocasião a delegada, ela comentou que não valeria a pena levar a história adiante porque ela usou inclusive a expressão seria uma briga de cachorro grande. A mulher ouviu de uma psicóloga, ainda dentro da delegacia, que a exposição traria mais danos emocionais do que recompensa. Ela falou que certamente naquelas condições, eu sozinha, querendo lutar contra ele, seria uma exposição desnecessária, a descrença da sociedade diante de mim ia ser uma coisa muito mais agressiva e com certeza eu sofreria danos emocionais ainda maiores em função dessa exposição. O abuso sexual geralmente se vale a partir de uma condição de superioridade e em relação a outra pessoa que acaba ficando vulnerável por uma série de questões. Pode ser por uma questão hierárquica, pode ser por uma questão de idade, pode ser até por uma condição de um transtorno mental da pessoa que está sendo abusada. O abusador geralmente tem um perfil sedutor, inteligente, planeja bem as suas ações. O senso comum costuma chamar estas pessoas de psicopatas. Mas, para o psiquiatra, nem sempre um abusador é um doente mental. É importante saber que a grande maioria das pessoas que cometem crimes, sejam eles quais forem, não tem doença mental. Nenhum tipo de doença mental. Seja um transtorno de personalidade, ou seja uma psicose, ou seja ou a própria psicopatia. Enquanto os relatos só aumentam, as vítimas que tomaram coragem para colocar um fim aos abusos em Abadiânia esperam justiça. Qual é a minha esperança? Que não aconteça isso mais com outras pessoas. Não foi só um abuso de uma mulher. Isso é muito singelo, isso é muito simplório. Foi um abuso de uma mulher doente, de uma pessoa fisicamente fragilizada por um problema de saúde, em busca de tratamento, em busca de cura, em busca de esperança, em busca de fé, e teve absolutamente tudo isso violentado. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.